Bastou exatamente 1 minuto para que o mundo que Meghan construiu desmoronasse. No instante em que Harry entrou pela porta, com o envelope na mão, ela sentiu. O que se seguiu se tornaria o momento mais comentado da história da realeza. Meghan Markle desmaiou após ler os resultados do teste de DNA que revelariam tudo. Mas não se tratava apenas dela. Tratava-se do maior segredo da família real finalmente vindo à tona. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. O envelope tremeu levemente nos dedos de Harry, embora seu rosto tentasse permanecer indecifrável. Meghan o encarou por um instante antes de seu olhar se voltar para o papel creme, lacrado com um discreto emblema do laboratório particular. Ela não perguntou o que era, já sabia. Suas mãos tremeram ao pegá-lo, mas Harry não o soltou de imediato. Olhou para ela com o peso de um homem que sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois disso. Então, sem dizer uma palavra, ele o soltou. Meghan abriu o envelope, a respiração presa na garganta, enquanto seus olhos percorriam as primeiras linhas. Seus lábios se moveram, formando palavras silenciosas que nunca saíram de sua boca. E então seu corpo cedeu. Ela cambaleou para trás, os joelhos fraquejando sob o peso do que acabara de ler. Um grito escapou de seus lábios, agudo e rouco, antes que ela desabasse no chão frio. Em instantes, o silêncio da casa se estilhaçou. Seguranças e funcionários da casa correram para dentro, encontrando Meghan encolhida, ofegante. Harry, ajoelhado ao lado dela, com a mão pressionada em suas costas. "Chame o médico!" Alguém gritou. Outra voz clamou por paramédicos. Mas Meghan, entre soluços e suspiros entrecortados, repetia uma frase. "Eles mentiram para você. Eles mentiram para você." O caos se alastrou. Uma pessoa de confiança ligou para o advogado dela. Outro membro da equipe alertou o coordenador de crise da família. Até mesmo Doria Ragland, a mãe de Meghan, foi imediatamente contatada, embora ninguém ainda tivesse coragem de lhe contar o que acabara de acontecer. Durante tudo isso, Harry permaneceu paralisado. O documento de DNA ainda estava em sua mão esquerda. Ele não chorou, não gritou. Apenas olhou fixamente para frente com olhos vazios e a mandíbula cerrada. Uma tempestade havia se formado ao seu redor, mas, por dentro, ele já estava se afogando. Os murmúrios começaram antes mesmo do sol nascer. Um laudo laboratorial confirmando a verdade mais impossível. Uma verdade que assombrava os recônditos dos círculos de fofoca da realeza há décadas, estava agora nas mãos da própria pessoa que ela destruiria. Meghan havia desmaiado. Sim, mas não era apenas o DNA. Foi a traição, o silêncio, os anos de mentiras que agora formavam a verdade fragmentada. O que ninguém poderia imaginar era que essa simples folha de papel abalaria a própria monarquia. Mas, para entender por que o colapso de Meghan abalou toda a monarquia, precisamos desvendar o mistério de como esse teste de DNA secreto surgiu. Por meses, o príncipe Harry vinha lutando contra uma inquietação silenciosa e crescente, que nenhum treinamento real ou disciplina militar conseguia silenciar. No início, era apenas um sussurro, um comentário estranho aqui, uma pausa incômoda ali, mas, logo, esses sussurros se transformaram em sombras que o seguiam de cômodo em cômodo, invadindo seus pensamentos à noite, preenchendo o silêncio com suspeita. Algo estava errado, algo não se encaixava, e ele não podia mais ignorar.
A primeira rachadura apareceu durante uma conversa particular com a princesa Anne. Seu tom não era áspero, pelo contrário, era protetor. Mas suas palavras permaneceram na memória muito tempo depois de proferidas. Nem tudo em que você acredita sobre o seu passado é verdade. Inicialmente, Harry ignorou o assunto, atribuindo-o à habitual linguagem enigmática da realeza. Mas então Edward, em uma conversa completamente diferente, disse algo surpreendentemente semelhante. Algumas verdades, disse ele, ficam trancadas por um motivo, mas as fechaduras enferrujam. A repetição era específica demais, calculada demais para ser coincidência. Foi então que Harry começou a olhar para trás, não apenas através da memória, mas através da linha do tempo de sua vida. Perguntas que ele nunca havia feito antes agora exigiam respostas. Por que Diana viajara sozinha durante certos meses de seu casamento? Por que não havia fotos nem aparições públicas com Charles durante as semanas cruciais que antecederam seu nascimento? Cada fio que ele puxava levava a mais confusão. Cada tentativa de encontrar clareza apenas revelava mais neblina. Então chegou o momento que dissipou a última camada de dúvida. Em um jantar particular com Charles, Camila e alguns confidentes próximos, Camila se inclinou sobre a mesa com uma taça de vinho e disse: "Bem, ele certamente não herdou esses olhos de você, não é, querido?" Seu tom era leve, até mesmo brincalhão, mas Harry percebeu. O jeito como Charles ficou rígido, o jeito como ninguém riu, o jeito como Camila mudou de assunto rapidamente. Naquela noite, Harry não dormiu. As lembranças começaram a voltar. Momentos da infância que antes pareciam normais, agora pareciam estranhamente distantes. William sempre teve um papel bem definido, um conjunto de expectativas depositadas sobre ele. Harry era o reserva, sim, mas sempre houve um tipo diferente de distância entre ele e Charles. Uma hesitação, uma falta de conexão que ele antes pensava ser geracional, mas agora se perguntava se era algo completamente diferente. Em momentos de vulnerabilidade, Diana sempre o abraçava com mais força. Ele se lembrava dela sussurrando: "Você é meu soldadinho", e beijando sua testa com um certo desespero. Se soubesse que esse dia chegaria, determinada a descobrir a verdade, Harry entrou em contato discretamente com um laboratório médico no exterior. Ele usou um pseudônimo, pagou por meio de intermediários e garantiu que nenhum rastro digital pudesse ser rastreado até o nome real. O laboratório enviou uma confirmação de recebimento. Algumas semanas depois, disseram eles, era só isso que precisaria. Meghan sabia. Ela percebeu isso no rosto dele muito antes de ele dizer aquelas palavras. A princípio, aconselhou cautela. "Você já passou por muita coisa", disse ela. "Não se destrua por causa de fantasmas." Mas, no fundo, Meghan também temia o que poderia ser revelado. Não apenas pelo bem de Harry, mas pelo mundo que eles haviam construído juntos. Não se tratava apenas de linhagem real. Tratava-se de seus filhos, de seu legado, de seu futuro. E assim, eles esperaram. Cada dia parecia mais longo que o anterior. Harry evitava ligações. Parou de checar as notícias. Passava horas sentado em silêncio, encarando o nada, como se tentasse se preparar para todas as verdades possíveis. Mas a verdade que ele estava prestes a descobrir não era apenas inesperada, era explosiva. Conforme os resultados se aproximavam, Harry temia o que eles poderiam revelar, mas nada poderia tê-lo preparado para a verdade real enterrada naquele teste. Oculta nos antigos diários de Diana, havia uma frase enigmática: "Se algum dia questionarem a verdade,
o sangue responderá a tudo. Ignoradas por muito tempo como meras divagações poéticas, essas palavras agora ressoavam como uma profecia. Estaria Diana tentando alertar seu filho o tempo todo. As páginas permaneceram lacradas por décadas, guardadas sob os cuidados de seu confidente mais próximo, Paul Burrell, seu antigo mordomo e testemunha silenciosa de seus anos de desmoronamento. Foi somente quando Harry começou a investigar seu passado que Burrell, movido pela culpa ou lealdade, recuperou a caixa do depósito e a entregou sem cerimônia. Dentro dela, havia anotações que Diana havia escrito à mão tarde da noite, datadas de seus dias mais turbulentos. Não eram memórias públicas, não eram declarações polidas, eram desabafos emocionais crus, sem a interferência de conselheiros reais ou do controle do palácio. Uma passagem, em particular, deixou Meghan perplexa. Ela as lia sozinha, tomando cuidado para não perturbar Harry, cujos nervos já estavam à flor da pele pela espera dos resultados do DNA. Com uma caligrafia trêmula, Diana havia escrito: "Às vezes, sinto como se as sombras ao meu redor o estivessem observando crescer. Não os olhos de Charles nem suas palavras, mas..." Ele é meu, inteiramente meu, caso algum dia questionem a verdade. O sangue responderá a tudo. As mãos de Meghan tremiam enquanto ela lia as palavras repetidamente. Seria culpa? Seria arrependimento? Ou Diana estaria tentando, à sua maneira discreta, deixar um rastro? As anotações pintaram um retrato perturbador de uma mulher cada vez mais isolada, desconfiada e dividida entre o dever e a verdade. Ela descreveu longas noites sozinha, momentos em que Charles não lhe dirigia a palavra por dias e um ressentimento crescente dentro dos muros do Palácio de Buckingham. Havia referências a uma frieza imposta e a expectativas que eu jamais deveria atender. Mas, principalmente, havia padrões. O sofrimento emocional de Diana se intensificava durante um período muito específico, os meses que antecederam a concepção de Harry. Seu diário mencionava um amigo em particular, um confidente fardado. Ela nunca o nomeou, mas descreveu seus passeios, sua presença constante, o conforto que ele oferecia quando o palácio ficava frio. Ele me lembrava o que significava me sentir segura, escreveu ela. Sentir-me vista, mesmo que por um instante. Rumores circulavam há tempos sobre um oficial militar na vida de Diana, mas, até então, haviam sido descartados como fofoca. Essas anotações não confirmavam um caso extraconjugal, mas confirmavam intimidade, proximidade emocional, possivelmente algo mais. Quanto mais Meghan lia, mais perturbada ficava. Ela não queria acreditar, mas, pouco a pouco, a cronologia batia. O crescente distanciamento de Diana em relação a Charles durante esse período, o silêncio da rainha, até mesmo as fotos constrangedoras que agora pareciam tão vazias em retrospectiva. Meghan apertou as páginas contra o peito, sabendo o que estava por vir. Os diários não davam respostas, mas confirmavam as suspeitas. Diana fora assombrada por essa verdade muito antes de qualquer outra pessoa ousar pronunciá-la. Harry, que se recusara a ler as anotações, estava sentado na sala ao lado, encarando a lareira com um olhar vago. Meghan aproximou-se, sem saber ao certo o quanto deveria revelar. Ela sabia, sussurrou, a voz quase inaudível. Sua mãe sabia que algo estava errado. Harry não virou a cabeça. Apenas disse, "Eu sei."
O peso das palavras de Diana pairava no ar como uma maldição. Seu aviso silencioso havia sido deixado para o dia em que alguém, seu próprio filho, finalmente descobriria o que ela não podia dizer em voz alta. E então vieram os resultados, frios, clínicos, irrefutáveis e devastadores. Era compatível, mas não com o homem a quem Harry chamou de pai por toda a vida. Os resultados do teste de DNA confirmaram. O príncipe Charles não era o pai biológico de Harry. Naquele instante, toda a linha de sucessão real ficou em terreno instável. O relatório veio lacrado em um envelope branco simples, sem brasões reais, sem alarde, apenas fatos, frios, implacáveis e clínicos. Harry encarou os números, os marcadores genéticos, a linha destacada que dizia nenhuma relação biológica detectada. Ele leu de novo e de novo, mas as palavras não mudaram. A verdade não se suavizou. O príncipe Charles, o homem que o criou, o guiou, de quem se distanciou, nunca foi seu pai. O alicerce de sua identidade se estilhaçou em um único suspiro, e, no entanto, o documento não deixou tudo em branco. Junto com a rejeição da paternidade, veio uma pista sutil. Uma correspondência genética parcial com um homem não identificado, outrora afiliado às Forças Armadas Britânicas. O laboratório identificou uma amostra arquivada de um veterano militar que, segundo relatos, havia falecido anos atrás. Embora nenhum nome tenha sido divulgado, a imagem daquele homem já havia circulado antes. A semelhança era arrepiante. O cabelo ruivo, o rosto anguloso, os olhos penetrantes e cautelosos. Era como olhar para um espelho que Harry nunca soube que existia. Meghan o encontrou horas depois, ainda sentado na mesma cadeira, o relatório mole em seu colo. Quando ele ergueu o olhar, ela não precisou perguntar. Ela sabia. Seus joelhos fraquejaram quando ela soltou um suspiro sufocado. Um soluço profundo e áspero rasgou seu peito. Não, não, não. Ela chorou, agarrando-se aos braços da cadeira como se tentasse impedir que o mundo desabasse. A câmera de segurança interna registrou tudo. Meghan desabou completamente, sua voz embargada enquanto gritava. Eles mentiram para você. Sua vida inteira foi uma mentira. Então, silêncio. Meghan cambaleou, levantou-se, pegou o relatório e se trancou no quarto, seus gritos abafados audíveis através das paredes grossas. Os funcionários ficaram paralisados. Os seguranças fingiram não ouvir, mas o estrago estava feito. Harry não se mexeu, não gritou, mas por trás de seus olhos havia um fogo, uma fúria lutando contra uma tristeza imensa demais para descrever. Ele não era apenas um filho traído, era um príncipe sem pai. Um legado agora manchado pela traição, décadas de lealdade, de dever, de confusão, tudo se desfazendo com um pedaço de papel. Ele pegou o telefone e ligou para a casa de Clarence. Ninguém atendeu. Ligou de novo. Nada. Chamou até a ligação cair. Charles sabia. Harry podia sentir. E, no entanto, silêncio. Ele tentou. William. Caiu na caixa postal. Uma única mensagem ficou sem ser lida. O irmão, que antes fora sua sombra, agora desaparecia como um fantasma. Nem mesmo Catherine o procurou. O muro real havia sido erguido e Harry sabia que agora estava do lado de fora. Nada seria como antes. A coroa ainda podia brilhar para o público, mas por trás das portas do palácio, tudo estava se desfazendo. A identidade de Harry, seu lugar na monarquia, sua própria linhagem, tudo estava em xeque.
Mas enquanto Harry estava devastado, o Palácio de Buckingham já se preparava para uma operação de contenção de danos em grande escala. Poucas horas depois de Harry receber os resultados, o palácio entrou em estado de isolamento silencioso. E-mails foram apagados, reuniões riscadas dos registros e membros da realeza convocados para um conselho de emergência. Os alicerces da monarquia estavam rachados e eles estavam dispostos a enterrar a verdade a qualquer custo. Os portões do Palácio de Buckingham permaneceram calmos aos olhos do público, mas por trás deles uma tempestade havia detonado. Conselheiros importantes foram convocados sob ordens estritas de discrição. A expressão "protocolo de crise do Conselho Real" foi pronunciada pela primeira vez em décadas. Um plano de contingência concebido para a contenção absoluta de escândalos catastróficos. Não se tratava de controle de danos, era uma guerra de crise em grande escala. Equipes jurídicas foram mobilizadas como soldados. Termos de silêncio foram assinados antes que qualquer pergunta fosse feita. Todos que já estiveram próximos de Harry, Diana ou dos arquivos foram forçados ao silêncio. Ex-assessores foram contatados. Funcionários do laboratório foram advertidos. Até mesmo veículos da imprensa internacional receberam lembretes discretos e amigáveis da influência do palácio. A mensagem era clara: falem e desapareçam. Dentro da Clarence House, o peso da verdade estava esmagando Charles. Sozinho em seu escritório particular, ele encarava um retrato de família de décadas atrás: William, Harry, Diana e ele próprio. Sem aviso, atirou-o à lareira. O vidro estilhaçou-se, as chamas lambendo as bordas do que fora uma ilusão real. Para o homem que lutara tanto tempo para manter a coroa unida, aquilo era mais do que uma traição. Era uma questão de exposição. E ele sabia que não pararia por aí. A princesa Anne, há muito tempo a guardiã dos limites reais, foi a escolhida para informar William. Ela o encontrou andando de um lado para o outro pelos corredores de Windsor, já pressentindo a tensão no ar. Ela não perdeu tempo com palavras. Simplesmente lhe entregou o envelope e disse: "Seu irmão agora tem as respostas." William leu em silêncio. Então, após uma longa pausa, sussurrou: "Isso não muda nada." Ou muda. Em outra ala, Catherine foi chamada sozinha. Sem conselheiros, sem William, apenas ela, a ex-secretária da rainha, e uma escolha. Disseram-lhe com cuidado, mas com clareza, que sua posição na família dependia de onde sua lealdade se depositasse. Se Harry decidir falar publicamente e você ficar ao lado dele, haverá consequências. Catherine assentiu com a cabeça. Ela não chorou, mas naquela noite não disse nada a William. Enquanto isso, o nome de Meghan já estava sendo apagado. Seu rosto foi removido dos sites da família real. Seu envolvimento com certas instituições de caridade reais foi repentinamente suspenso, aguardando reavaliação. Convites desapareceram. Colaborações foram canceladas. O que antes era desaprovação passiva, agora se tornou rejeição ativa. Ela não era mais apenas uma estranha. Ela era o alvo. E, no entanto, nada disso chegou a Harry. Ele havia desaparecido, sem telefonemas, sem declarações, sem aparições. O palácio esperava que seu silêncio significasse rendição. Mas Harry não estava se escondendo. Ele estava se preparando. Porque por trás da cortina de fumaça da contenção real, ele estava preparando um movimento que destruiria a última ilusão de controle. Mas, enquanto o palácio planejava seu próximo passo, Harry tomou uma decisão que,
mudaria tudo novamente. Eles imploraram para que ele permanecesse em silêncio, mas o príncipe Harry não tinha mais nada a perder. Em um vídeo cru e sem filtros postado online, ele olhou para a câmera e disse ao mundo: "Charles não é meu pai e fui enganado a vida toda. Não havia brasão real, nem cenário elaborado, apenas pelos, barba por fazer, cansaço, mas ardendo com uma verdade pesada demais para carregar sozinho." O vídeo de 3 minutos começou sem cerimônia e terminou em silêncio atônito. Ele falou com a compostura de um homem já devastado. Não citou nomes. Não apresentou provas. Não precisava. Suas palavras carregavam a força de uma convicção emocional, daquelas que abalam instituições até o âmago. "Minha mãe morreu com segredos que não lhe era permitido revelar", disse ele. "E agora eu entendo o porquê. Por anos tentei proteger esta família, mesmo quando eles não me protegiam. Mas isto não é apenas uma traição a mim. É uma traição de sangue, da verdade, do legado que minha mãe tentou proteger." Meghan sentou-se ao lado dele, silenciosa e visivelmente exausta. Seus olhos, antes flamejantes, agora estavam vazios. Ela não disse uma palavra durante o vídeo, mas sua presença dizia tudo. Aquilo não era mais apenas uma disputa real, era uma guerra entre a verdade e a tradição. Em minutos, a internet viralizou. O vídeo foi republicado em todas as principais plataformas. Hashtags como "número da linhagem real" e "número Harry conta tudo" tornaram-se tendência global. Os noticiários interromperam a programação para exibir reportagens especiais. Artigos de opinião inundaram o ambiente digital. Os monarquistas expressaram indignação, chamando Harry de traidor da coroa. Outros o aclamaram como o corajoso, o filho que Diana criou para lutar. A divisão foi instantânea e brutal. O palácio emitiu um breve comunicado, sem comentários. Era a mesma frase que usavam há décadas, mas desta vez não surtiu efeito. O silêncio gritava cumplicidade. A ausência de negação só alimentou o fogo. Dentro dos muros da realeza, o caos fervilhava por trás de sorrisos polidos. Mas, do lado de fora, o apoio a Harry começou a crescer. Pessoas acenderam velas em frente ao Palácio de Kensington. Manifestantes se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham com cartazes exigindo transparência. Os antigos apoiadores de Diana ressurgiram, agora mais barulhentos, mais velhos e mais furiosos. Petições foram lançadas, testes de DNA, direitos de sucessão, cartas arquivadas, tudo voltou à mesa. E, mesmo assim, Harry não hesitou. "Não se trata de títulos", disse ele no vídeo. "Isto é sobre a verdade. É sobre o que minha mãe sofreu e o que não permitirei que meus filhos herdem." Mas nem todos estavam dispostos a deixar essa verdade sem contestação. Nos bastidores do palácio, vozes se erguiam, e uma voz que permanecera calculadamente silenciosa, finalmente irrompeu na tempestade. E então, a voz mais inesperada quebrou seu silêncio. Rainha Camila. Em uma reviravolta surpreendente, Camila enviou uma carta manuscrita para Meghan, uma carta que abalaria ainda mais a dinâmica já tensa entre elas. "Você sempre teve medo da verdade, mas eu temia que a coroa caísse por causa dela", escreveu. O que se seguiu foi uma confissão e uma ameaça velada. Entregue por um mensageiro particular, sem qualquer insígnia real ou confirmação oficial, a carta chegou à residência de Meghan em Montecito discretamente, quase que deliberadamente despercebida. Mas, no instante em que Meghan a abriu e viu a caligrafia elegante e inclinada, soube que não se tratava de uma mensagem de paz.
Era uma emboscada disfarçada de cortesia. Camila havia escolhido suas palavras com cuidado quase cirúrgico. Não havia pedido de desculpas nem remorso. Em vez disso, era uma justificativa envolta em condescendência. Camila alegava saber a verdade há anos, que os sussurros dentro do palácio não eram novidade, que Charles, embora nunca o admitisse em voz alta, sempre nutrira suspeitas sobre a paternidade de Harry. Mas o amor, escreveu ela, nem sempre é lógico, e Charles amava Harry da única maneira que podia, mantendo-o perto o suficiente para protegê-lo, mas nunca perto demais para revelar sua verdadeira natureza. A carta não retratava Charles como um mentiroso, mas como um homem paralisado pelo dever e atormentado pela emoção. Era, nas palavras de Camila, um fardo real que nenhum de nós queria, mas que todos herdamos. Mas então veio a punhalada. Camila direcionou a narrativa para Diana, acusando-a de decisões emocionais imprudentes e sugerindo que o sofrimento atual de Meghan era uma continuação do caos deixado por Diana. Ela foi além, afirmando que o casamento de Meghan com Harry e sua influência sobre ele haviam acelerado o colapso da discrição real. Isso não era para ser divulgado. Ela escreveu: "Você, mais do que ninguém, deveria entender o que significa guardar um segredo em nome do poder." Meghan leu uma vez, depois duas, e sem dizer uma palavra, caminhou até a lareira. Queimou o papel lentamente, em silêncio, mas não sem antes fotografar cada página. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de fúria. Isso não era uma mensagem, era um aviso. Uma última tentativa de controlar a história antes que ela desmoronasse completamente. Meghan sabia o que Camila estava fazendo. O momento, o tom, a forma de falar, tudo foi calculado. Foi uma tentativa de minimizar os danos através da culpa. A existência da carta, no entanto, não permaneceu oculta por muito tempo. Em poucos dias, rumores sobre seu conteúdo começaram a surgir em obscuros blogs de fofoca da realeza. Certos trechos, quase palavra por palavra, apareceram em artigos de opinião que, de forma suspeita, defendiam o silêncio da coroa. A equipe de Meghan suspeitava de um vazamento, mas se partiu do círculo de Camila ou se foi uma traição interna, ninguém conseguiu provar. O que permaneceu, porém, foi a crescente crença de que a monarquia estava envolvida em uma guerra privada de narrativas. Meghan tinha a verdade, Camila tinha o legado, e o campo de batalha era a opinião pública. À medida que a pressão pública aumentava e a saúde de Meghan se deteriorava, outra camada dessa teia real distorcida veio à tona. Uma que envolvia a própria falecida rainha. Anne e Edward, frequentemente relegados a um segundo plano sob os holofotes da mídia, foram os escolhidos para guardar um segredo que sua mãe manteve enterrado por décadas. O documento era breve, apenas 5 páginas, mas suas palavras eram impactantes. A rainha reconheceu que, muito antes de sua morte, Diana havia solicitado uma reunião privada, que nunca foi registrada publicamente. Essa reunião, segundo o testamento, foi marcada por tristeza, urgência e uma honestidade que jamais poderia ser expressa em voz alta em um palácio construído sobre o silêncio. Diana confessou seu temor de que a paternidade de Harry pudesse um dia desfazer a ilusão de unidade da monarquia. Ela não confirmou, não citou nomes, mas ela implorou à rainha que o protegesse caso a verdade viesse à tona. A rainha, conhecida por sua discrição e contenção emocional, escreveu que carregava as palavras de Diana como um fardo pessoal. Mas, neste testamento, ela deixou sua posição clara. A verdade deveria ser protegida.
Mas Harry precisava saber que sempre foi amado. Era uma única frase, mas destruiu todas as narrativas que o palácio tentara sustentar desde o início do escândalo. Não negava, não explicava, simplesmente reconhecia. Os historiadores da realeza ficaram atônitos. Será que a rainha sempre soube? Será que a sua maneira discreta vinha se preparando para este momento o tempo todo? Alguns chamaram isso de covardia, outros de elegância. Mas ninguém podia negar o poder daquelas palavras. O testamento instruía Anne e Edward a serem os guardiões do legado emocional de Harry, não para defender a linhagem sanguínea, mas sim a sua dignidade. Quando Meghan leu a frase final, chorou. Foi a primeira vez desde o colapso que chorou, não de medo ou raiva, mas de alívio. Nas próprias palavras da rainha, encontrou que nenhuma declaração à imprensa ou gesto real jamais lhe ofereceu. Harry não foi rejeitado, não foi esquecido. Era amado, mesmo que a portas fechadas. A cláusula final foi além. A rainha declarou que, independentemente da paternidade, os filhos de Harry permaneceriam sob a proteção real e teriam garantidos todos os direitos concedidos aos descendentes da coroa. Não era um mandato legal, mas sim moral, e agora era público. A monarquia não podia mais se esconder atrás da linhagem. Agora, tudo girava em torno do legado. Uma história escrita não com sangue, mas com confissão, coragem e compaixão silenciosa. Mas, quando tudo parecia estar se acalmando, Harry deu um passo que deflagraria a próxima guerra na saga real. Com a monarquia abalada e segredos expostos, Harry chocou o mundo pela última vez ao apresentar um desafio formal às leis de sucessão real, não para si próprio, mas para seus filhos, para proteger seus nomes futuros e o legado de Diana. A guerra real não havia terminado. Ela apenas começara. A petição, apresentada por meio de uma equipe jurídica de elite com experiência em direito constitucional da monarquia, não era apenas uma formalidade legal. Era uma declaração. Harry exigiu a revisão e a reformulação dos estatutos de sucessão, pedindo uma linguagem atualizada que priorizasse a transparência, protegesse os herdeiros nascidos de linhagens reais, independentemente de escândalos, e removesse cláusulas arcaicas enraizadas no sigilo e no favoritismo. Foi radical, ousado e ameaçou séculos de tradição construída sobre uma linhagem cuidadosamente preservada. Harry nunca reivindicou o trono para si. Não pediu um título, não buscou uma coroa, mas o que ele exigiu foi clareza, clareza para seus filhos. Em sua declaração, escreveu: "Minha mãe foi silenciada. Não permitirei que meus filhos sejam apagados." O mundo ouviu essas palavras não como um apelo, mas como uma promessa. A luta não era mais sobre quem era o pai de Harry. Era sobre o que a instituição real faria agora que a verdade havia abalado seus alicerces. Meghan, embora visivelmente solidária, estava dividida. A portas fechadas, temia o custo dessa decisão final. Ela tinha visto como era a retaliação do palácio, como o favor podia se transformar rapidamente em exílio, como o silêncio podia ser imposto com tanta rapidez. "Não quero perder o que resta de nós", sussurrou para Harry certa noite. "E se eles forem atrás das crianças?" Mas a resposta de Harry foi resoluta. "Eles já foram. É assim que vamos impedir isso." 2020, 24, 23. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, William e Catherine permaneceram dolorosamente em silêncio. Não fizeram aparições públicas, nem declarações, nem gestos de apoio ou condenação.
Mas fontes próximas ao casal confirmaram o que muitos já suspeitavam há tempos. William estava dividido. Em particular, estava com o coração partido. Ele crescera acreditando em uma única verdade, e agora essa verdade havia sido despedaçada. Mas o dever, como sempre, vinha antes da emoção. Catherine, sempre serena, permaneceu ao seu lado. Ela entendia o fardo da coroa melhor do que a maioria. Então, num momento profundamente pessoal e publicamente simbólico, Harry recebeu uma carta particular de Charles, escrita à mão, entregue por um enviado do palácio. Era breve, apenas algumas linhas. Charles reconhecia a dor, a exposição e a ruptura irreversível. Mas deixou uma coisa dolorosamente clara. Ele não contestaria a sucessão, nem apoiaria qualquer revisão. "O trono deve permanecer intocado", escreveu ele, "mesmo que eu não possa mais." E assim, a imagem final que o público viu não foi em tribunais ou na televisão, mas em uma foto granulada vazada por um transeunte. Harry, ajoelhado no túmulo de sua mãe, uma mão sobre a lápide, sussurrando palavras que ninguém conseguia ouvir. Mas aqueles que estavam perto o suficiente juraram ter ouvido uma frase repetida baixinho entre lágrimas: "Eu sei, agora." E enquanto a Grã-Bretanha observa o destino da monarquia se encaminhar para um território desconhecido, uma verdade permanece: nenhuma coroa pode sobreviver para sempre se for construída sobre segredos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.